Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 489. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, todos nós temos aquele espírito que nos protege, que está próximo a nós, para o bem. Para o mal já não é protetor, a gente já normalmente chama de obsessor, e muitas das vezes o obsessor faz um papel mais importante do que o protetor, porque ele vai fazendo a pessoa despertar para novos valores, despertar para aquilo que ele precisa de realmente fazer. Questão 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, o anjo guardião é um espírito de uma ordem bem mais elevada do que quem está reencarnado. Então, não vamos antecipar os outros, que aqui vai vir explicando cada etapa. Questão 491. Qual a missão do espírito protetor? O anjo de guarda é de uma ordem mais elevada. Agora aqui o espírito protetor é uma outra situação. A de um pai com relação aos filhos. O de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Em cada uma dessas etapas que a gente vai passando, o protetor está ali para tentar nos ajudar, tentar nos intuir, tentar nos proteger. Eu digo tentar, porque nem sempre nós procuramos oferecer um campo psíquico propício de sintonia com o nosso espírito protetor. Nós queremos que ele faça um milagre para nos acessar. E às vezes precisa de determinados acontecimentos bem desagradáveis para a gente entender que temos que mudar a nossa frequência e ficarmos mais vigilantes, mais cautelosos. Questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Nem sempre o espírito protetor vai reencarnar. Aqui na Terra, nem sempre vai precisar de reencarnar, nem sempre, não quer dizer que seja uma regra. Então, todos eles têm as etapas a serem programadas, a serem cumpridas. E se um espírito veio de outro planeta para cá para proteger um de nós, ele vai nos acompanhar naquela vida, no mundo espiritual vai nos assistir novamente, vai nos colocar nos cursos, vai nos acompanhar nos cursos necessários, a gente vai encarnar de novo, ele vai nos acompanhar até que a gente desperte para aqueles valores necessários que ele pretende que a gente desperte. Então, é um trabalho de grande zelo. E eles podem se afastar, a gente vai ver no decorrer, e se não tiver uma questão inerente a isso, a gente vai fazer um apanhado no final. Mas sempre tem a questão mostrando-nos todas as etapas das nossas responsabilidades. Questão 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, missão ou dever. Então, para algumas pessoas, ele tem o prazer de acompanhar aquele que ele vai proteger. É um espírito que já amadurecido, vai trabalhar no bem, vai procurar fazer o bem. Outros, aquilo ali vai ser bem complicado, porque ele tem que ir por missão. Então, ele vai ter que se desdobrar para ajudar aquele espírito a se melhorar, o encarnado a se melhorar. E outro dever, prejudicou alguém no passado, agora você tem o dever de ajudá-lo, caminhar com ele lá na Terra. Então, são várias situações distintas, e lógico que aqui você abordou 3. E normalmente tem uma relação de simpatia entre eles. Quanto tem antipatia, é obsessor. Às vezes não, às vezes a pessoa tem antipatia e para se trabalhar intimamente ele vem para ajudar. Então você pensa que está sendo um obsessor e é na realidade um protetor. Letra A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente.
Então, quer dizer que um espírito protetor pode proteger várias famílias, várias pessoas. Mas só que a um vai ter mais dedicação, aos outros menos dedicação. Colocando nessa questão, nós podemos ter um espírito protetor que nos proteja mais exclusivamente e ter outros espíritos que nos querem bem, que também entram para nos ajudar, familiares. É o que vai falar mais à frente, provavelmente vai falar mais à frente. A gente está falando provavelmente para não antecipar de forma taxativa o que vai vir, que tem ali na parte os espíritos familiares. E também tem nesses protetores os auxiliares, de acordo com as tarefas que a gente vai fazendo, vai vir outro grupo de espírito para nos proteger, para entrar na equipe de proteção. No livro da série Violetas na Janela, que são 4 livros, né? Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e Voo da Gaivota. Num desses, a Patrícia vai a Roma e tem uma série de burocracia para os espíritos visitarem o Papa. E a de segurança dele era feita por 10.000 espíritos. Então, a gente tem uma dimensão de como é o trabalho dos espíritos no plano espiritual quando se fala em protetor. Quem é o protetor do Papa? É mais do que uma legião, é mais do que um batalhão, é um esquadrão de um exército, se a gente fosse comparar aqui com nós, seres humanos, para proteger a pessoa que está ali naquele trabalho. Assim também algumas autoridades, eles fazem jus à proteção policial quando estão encarnados aqui na Terra, quando estão aqui andando, mas também tem uma equipe de protetores espirituais para não fazerem muita maldade, muita besteira, porque as trevas ficam em cima. Então lembremos que todos têm direito à proteção de acordo com a função que exerce e de acordo com as suas intenções, é que ele vai sintonizar com a proteção ou não. É bem complicado, bem complexo. Questão 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Dependendo do que você tem que fazer aqui na Terra, a sua proteção vai ser mais ou menos bem definida, bem fixa. Dependendo do que você tem que fazer aqui na Terra, a sua proteção vai se mudando. No livro Sexo Além da Vida, não, Sexo e Destino, né? Sexo e Destino. Tem lá, a filha dele morre, depois ele morre, e ele vai proteger a filha dele que reencarna por 10 anos. Depois de 10 anos, ele teria que seguir outras missões. Ele fala, mas só 10 anos? Eu não posso acompanhá-la na idade toda? E aí eles falam, vamos avaliar seu desempenho. E, portanto, existe o protetor temporário. Você vai ficar por tanto tempo dali para frente, ou a pessoa vai caminhar de uma forma mais flexível, ou outro vai substituir. E lembrando que aqui mais à frente vai nos dizer que ninguém na Terra pode ficar sem um espírito protetor. Então Deus está sempre enviando para nós auxílio. A todo momento nós estamos sendo auxiliados. A todo momento nós somos auxiliados. Se não fosse isso, não ficaríamos vivos. E estamos aqui sob a misericórdia de Jesus. Quem vai reencarnar já recebeu a bênção da misericórdia. E tem uma equipe para proteger. Aí você fala assim, e aqueles que fazem o mal? Tem espíritos iguais a eles, junto com eles. E às vezes tem espíritos de muita luz, de muito amor, protegendo-os para que só façam aquilo. Às vezes, a gente olha que a barbaridade que essa pessoa fez, e no plano espiritual fala assim, olha, só fez aquilo. Graças a Deus já melhorou muito. Então a gente tem que aprender a ver com os olhos mais transcendentes, com os olhos do Espírito. E nesse caso, pouco sabemos. E aprender a não julgar também. A questão de não julgar é não julgar condenando. Mas você tem que saber avaliar os casos para você se defender e não cair nas armadilhas. Então tem muitas situações que a gente tem que prestar atenção, e o não julgar é assim, não fique condenando, não fique fazendo esse julgamento que não vai adiantar nada. Mas saber olhar para aquela ação da pessoa, olhar para como a pessoa está agindo e saber discernir se é um ato bom, um ato ruim, o que a gente tem que fazer para proteger.
Questão 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Viu que você tinha perguntado lá atrás. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que, mais forte é no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente, sempre se faz ouvir. Então, o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Infelizmente, a grande maioria só vai chamar pelo protetor depois que todo o prejuízo já foi tomado. Todo o problema já foi feito. Porque os protetores têm a função de nos intuir para melhorarmos moralmente. E se você vai fazer uma viagem, você faz uma oração e fala assim, esse dia é bom para eu fazer uma viagem? Se não for para você fazer aquela viagem, não tem jeito. Você não vai fazer. Por isso que é importante a oração. Certa vez uma pessoa perdeu o ônibus. Tentou seguir o ônibus para pegar um ônibus um pouco mais à frente. A pessoa que estava seguindo o ônibus entrou numa rua antes da rua que tinha que entrar. Para fazer o retorno, pegou um engarrafamento, e aí já era. O ônibus já estava 10 minutos à frente. Mas o engarrafamento não adiantava mais tentar seguir. Voltou, no dia seguinte foi pegar o ônibus e descobriu-se que aquele ônibus ficou 4 horas parado durante a madrugada na estrada. Então a viagem que seria de 7 horas foi de 11 horas. Vamos ficar bem atentos aos detalhes. Às vezes a gente comete um erro por invigilância nossa, indisciplina, falta de pontualidade, mas às vezes as coisas acontecem para nos livrar de algum problema maior. Temos que ficar bem atentos quanto a isso. E a questão de ouvir os protetores é algo que nós temos que nos reeducar, nos aprimorar para aprendermos a seguir as orientações dos espíritos, pelo trabalho intuitivo e inspirativo. E o mundo ocidental tem uma dificuldade muito grande nisso, porque nós nos materializamos muito. Então a gente não entende que tem espírito para nos ajudar, para nos intuir, para nos proteger, e às vezes a gente toma algumas atitudes que não são muito boas. É uma doutrina, esta, dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura, vem converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Olha como é bom se a gente pudesse sintonizar bem com eles. Quantos problemas nós evitaríamos? Quantas situações poderiam ser contornadas? Mas às vezes as situações são permitidas que acontecem para a pessoa ter a habilidade de aprender a contornar as situações, a rever aqueles fatos, a ter humildade de pedir desculpas e assim ir passando a ter mais prudência para as próximas etapas. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem assim os colocou e, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desse amigo, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Muitas das vezes, quando a gente para fazer nossas reflexões, para pensarmos nas situações que a vida nos coloca, vem aqueles pensamentos como se nós estivéssemos achando a solução. Ali é a intuição do nosso protetor, dos espíritos familiares, daqueles que estão próximos a nós. Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar.
naqueles momentos fatais que a gente não parou para seguir a nossa intuição, lá está o problema. Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, neste te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Quantas vezes a gente para observar esses detalhes? Quantas vezes a gente para pensar nessas possibilidades? Se parássemos para pensar alguns segundos no apoio dos nossos protetores, certamente a nossa vida seria bem diferente. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensais no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Não adianta tentar enganar os nossos protetores que estão nos vendo, eles estão lendo os nossos sentimentos. Antes que podemos pensar, eles já estão lendo aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós vamos falar. Portanto, a importância de termos mais cuidado, mais prudência no falar e principalmente no agir. Assim fazendo, encurtareis as vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, quando essa meta é o próprio Deus. A nossa meta é chegarmos à divindade, chegarmos à perfeição. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É o parâmetro que Jesus deixou para nós. Não é sermos perfeitos igual a Jesus, é sermos perfeitos iguais a Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Não precisam de estar coladinho para nos influenciar, para saber o que está acontecendo. Pelo mecanismo da intuição, eles vão nos intuindo, vão nos passando as informações necessárias para nós nos defendermos, para nós seguirmos os caminhos que nos conduzem ao Pai. Somente assim, com esse entendimento, é que a gente vai crescer mais e poder aproveitar mais as informações que eles nos passam. O espaço para nós nada é. E não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficais certo de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Os espíritos estarão sempre ligados com seus protegidos, mas não necessariamente vão estar ali grudadinhos, lado a lado. E esses quem fica são os familiares. Os outros podem estar à distância, mas ligados pelo sentimento do coração, ligados por vários mecanismos que a espiritualidade possui. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando ele despreza os conselhos. Vamos treinar ouvir o conselho dos nossos protetores. Vamos treinar entender os conselhos dos nossos protetores. E para isso precisamos de nos espiritualizar, sintonizar melhor com o Evangelho e até mesmo estudar melhor o Evangelho. Somente assim nós estaremos crescendo e nos aperfeiçoando. Não receis fatigar-nos
com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Precisamos aprender a parar e perguntar aos espíritos o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer. E a voz da consciência nos responderá. Um sentimento íntimo virá em nossos corações, um sentimento íntimo virá nos iluminar a alma, fortalecendo-nos e amparando-nos para a caminhada evolutiva. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai vossos irmãos. As comunicações espíritas são aquelas, ou com os espíritos, são aquelas que nos protegem, que nos induzem ao caminho do bem, desde que a comunicação venha de um espírito bom. Mas se sintonizarmos com o espírito mau, se sintonizarmos com o espírito ruim, vingativo, ele vai nos induzir para o caminho do mal. E, conforme já vimos anteriormente, leva-nos para o caminho do mal todos aqueles que não têm os bons sentimentos, que não estão bem preparados para nos ajudar verdadeiramente. Não imaginais que obra fazeis desse modo a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazer que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Essa resposta veio assinada pelos esses dois espíritos, trazendo para nós uma reflexão importante que a gente deve procurar sintonizar com o nosso anjo de guarda, procurar conversar com o nosso anjo de guarda, procurar fazer orações pelo nosso anjo de guarda. Porque somente assim alcançaremos um melhor aproveitamento dessa nossa vida, dessa nossa nova existência. Procuremos, pois, trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para nos fazermos bons. E o anjo de guarda, ele pode ser sempre, pode ser também alguém que nós já convivemos no passado, que a gente teve afinidade. O anjo de guarda é um espírito superior. Está sempre numa classe superior, numa ordem superior à nossa. Nem sempre ele vai estar junto conosco. Conforme ele disse ali, pode estar até em outro planeta e irradiar e manter sintonia com o nosso coração. É o protetor. Então, esses espíritos, eles podem até ter ligação conosco de muito tempo, ou é uma missão, se a nossa tarefa aqui na Terra for parecida com aquilo que eles já fizeram em alguma época da existência deles. Já o espírito protetor, provavelmente, é um espírito que tem afinidade, conforme está ali, tem afinidade conosco. Se tem afinidade, pode ser alguém que nós convivemos no passado, e normalmente não importa em que época, em qual passado foi, que eles são muito vastos, mas são espíritos que têm relação com a missão que a gente tem que fazer. Então vai ter afinidade e simpatia pela missão que a gente tem que fazer. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É o contrário grandiosa e sublime. Não vemos ainda na terra o pai a velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo, com seus conselhos, correspondendo-se com ele. Hoje monitora pelo celular, né? Olha, onde você está, onde você vai, que hora você vai voltar. Já terminou a festa. Mas, ali, antigamente era por carta, dando os conselhos aqui e mandando as cartas depois para a pessoa fortalecer aquele sentimento lá onde estava. Ou seja, se o pai está sempre preocupado em velar pelo filho, em nível material aqui na Terra, muito maior vai ser o dos espíritos por nós. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os habitantes da Terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que, neste planeta, se separa os continentes. A velocidade do espírito pelo espaço, a velocidade do espírito
para eles percorrer distâncias é tão grande, que assim como nós temos dificuldade de atravessar os oceanos para ir de um continente ao outro, é uma dificuldade bem menor que eles encontram para viajarem entre um planeta e outro. Mas são casos raros, pode ter certeza. Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar, é para nós o da transmissão do som. Então, o fluido universal é a transmissão do pensamento, assim como o ar é a transmissão do som. Só que o som, você dá um grito, ele vai a certa distância, de acordo com a potência da sua voz. Já o pensamento, olha o perigo, atravessa as fronteiras do universo. Questão 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Então, os bons espíritos que estão nos protegendo, se eles se afastam, logicamente fica um campo aberto para que os maus possam vir e tomar todas as ações que foi inerente a eles e aquela pessoa que deixou de ter a proteção X. Então, nós temos que estar sempre atentos na nossa conduta, conforme diz ele, as desgraças que nos acontecem, só nós sofremos por nossa própria culpa, por deixarmos de seguir um caminho que nos levaria a estarmos buscando e construindo a redenção. Questão 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se eu quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então a auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. O espírito está protegendo alguém. Aquela pessoa está tomando uma série de atitudes não muito boas e não quer sintonizar com o bem. Preferiu momentaneamente sintonizar com um grupo de espíritos maus, levianos. Então, seu protegido, seu protetor, vai aonde tem uma pessoa em condições de ser protegida do padrão dele, vibracional dele. Se o outro se esforçar para se melhorar, ele pode voltar para ajudar. Mas se o outro não se esforçar para se melhorar, vai ficar por ali. Então nós temos que entender, é como se você fosse fazer uma prova para passar num concurso. Tem lá a vaga, você é uma pessoa altamente capacitada, mas tem uma prova. E para fazer aquela prova, você tem que estudar. Você tem que ter a disciplina de sentar ali algumas horas por dia, de fazer o possível para estudar, para obter aquele objetivo. Se você não estuda e o outro estudou, o outro vai passar na prova, vai ter aquele emprego e você não vai ter. Da mesma forma, a questão espiritual. Para nós conseguirmos ter uma boa proteção, nós temos que ter ações no bem. Questão 498. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém, quase nunca são atendidos. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Então, veja bem, um pai fala para um filho assim, olha, cuidado com aqueles amigos, com aqueles colegas seus de escola, evite conversar muito com aquelas pessoas, não saia com eles. Mas o pai não disse que eles estão usando droga, que ele os viu usando droga. Aí o filho fala assim, nossa, bobeira, meu pai está muito atrasado. Aí entra no carro com aquelas pessoas, tem uma blitz, tem droga no carro. Olha, até provar que tromba de elefante não é conta-gota, o trabalho que deu. Desculpe usar essa expressão, mas a gente vê que um pequeno detalhe causa grandes problemas. Da mesma forma, nós vamos procurar sintonizar com certos espíritos, aproximar de certos espíritos. Somos avisados. Olha, cuidado, tome cuidado.
não se aproxime, não fique junto dessas pessoas. E a pessoa vai ficando, cria-se os problemas, cria-se as complicações, o protetor não vai insistir. Ele vai deixar. Porque a partir do momento que ele tomar consciência da besteira que ele está fazendo, que ele fez, ele volta mais fortalecido, ele volta mais cônscio das suas responsabilidades. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que lhe empresta força aos maus espíritos, cujo poder tudo advém do fato de lhes não opordes resistência. Se o mau espírito chega e nos inspira determinados pensamentos, determinadas ideias ruins, a gente vai seguir na correnteza. Se alguém nos inspira um pensamento bom, nem sempre a gente vai seguir a correnteza. A gente vai ter mais dificuldade de fixar aquelas ideias. Então, nós estamos tendo a prevalência da sintonia má. Se nós gastamos mais tempo pensando nas coisas boas, então nós estamos construindo, edificando as coisas boas. No caso, o espírito protetor, ele respeita o livre-arbítrio. Porque se Deus respeita nosso livre-arbítrio, é essa a questão? Ali nem é bem respeitar o livre-arbítrio. É dar à pessoa a oportunidade de tomar consciência pela experiência. Porque o livre-arbítrio é uma coisa muito relativa. Você tem livre-arbítrio até um certo ponto. Dali para frente é causa e efeito quase que imediato. Então, o protetor, ele vai deixar que a pessoa vá para tomar consciência. E, às vezes, não pode nem ir. Mecanismos são acionados para que aquela pessoa não ultrapasse a linha, nem a linha amarela ela pode ultrapassar, em alguns casos. Questão 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? A circunstância em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Então, tem momentos que a gente não precisa que ele esteja perto. Ele pode manter-se por sintonia, pode manter o contato através de mente a mente, apesar da distância. O Kardec falava assim, a dilatação do perispírito. Na época dele, não se falava tanto em vibração. Hoje nós temos o controle remoto. Com essa caneta, eu passo o slide e ele apresenta-se na minha frente e aqui do lado. Então, alguns anos atrás, isso era quase impossível. Hoje nós fazemos isso com relativa naturalidade. Isso é importante nós entendermos e é importante nós sabermos usar os termos mais modernizados. Então, vibracionalmente, nós emitimos um sinal e ele emite um sinal para nós e nós vamos nos comunicando apesar da distância. Podemos entender assim, certo? Sem desmerecer o que Kardec falou, mas modernizando o conceito. Questão 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Nunca estaremos sós. Sempre tem algum espírito nos protegendo de alguma forma por perto de nós. O protetor ou o mentor normalmente ele não vai estar perto. Ele vai estar à distância porque ele gerencia as atividades. E o médium, ele, mesmo que ele não saiba, ele é responsável por muitas tarefas no mundo espiritual. Então o médium vai estar sempre doando energia para que fatos aconteçam sem que ele perceba, sem que ele tenha conhecimento. Por isso, todos nós temos que começar a entender e a começar a colocar em prática os bons sentimentos, colocar em prática os bons ideais, para nós podermos fazer valer os nossos bons sentimentos e as nossas boas conquistas. Mas, aqui na Terra, sempre temos que ter alguém nos protegendo. Aí vem os espíritos familiares e, conforme ele está falando aqui, o espírito protetor, que é diferente do mentor, que é diferente do anjo guardião. O anjo guardião é um espírito superior, de grande hierarquia, que gerencia um grupo de espíritos.
O mentor é responsável normalmente por uma tarefa em um grupo de espíritos menores. E o espírito protetor está junto daquela pessoa. E o espírito familiar está junto daquela família. E, às vezes não é só um, são vários, mas desde que você esteja fazendo algo útil. Então é importante nós vermos o conjunto de fatores que estão envolvidos. Questão 501. Por que é que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protege, não o fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Para nós progredirmos, temos que passar por determinadas experiências e tomadas de decisões que nos são inerentes. Agora, quanto mais sintonia você tiver com seus protetores, mais você se desviará de certas situações. Mas nós precisamos também desenvolver a perspicácia e o bom senso diante dos fatos, diante das situações. É necessário que se exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto se não tivesseis a responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e, de tempos a tempos, lhe brada, advertindo do perigo. Tem uma passagem no Velho Testamento que Tobias sai, ele encontra uma pessoa pelo caminho, ele vai conversando com essa pessoa e chega até a cidade que ele tinha que chegar. Chegando lá, aí a pessoa mostra-se para ele que era um anjo, vai embora, e Tobias então teve ali a companhia de um anjo protegendo ele o caminho todo. É uma forma da gente entender. Há momentos como esse de Tobias que precisa da presença física de alguém caminhando junto conosco. Aí há momento que a gente pode caminhar sozinho ou sendo vigiado à distância. É nesse sentido que ele está mostrando para nós. Então, dependendo da circunstância, da sua tarefa, da sua atividade, seu protetor vai estar do seu lado, vai estar à distância, e dependendo do que você queira fazer, ele pode deixar você fazer, ou ele pode bradar no teu ouvido, advertindo do perigo. Às vezes acontece que a gente está na rua, dirigindo. Aí aparece do nada uma criança na frente do carro e você nem vê pisar no freio. Na hora que você vê, você pisou no freio e fala assim, mas eu não vi nada, como é que eu pisei no freio? Então o seu protetor nessa hora usa dos recursos extremos para que você não atropele aquela pessoa. E tantas outras situações. Se nós treinássemos afiar mais a nossa intuição, a gente estaríamos já conquistando maravilhas em uma encarnação. Daríamos saltos enormes numa encarnação. Mas a gente não afina a nossa intuição. Com o bem, né? Porque com o mal não precisa nem de afinar muito. Questão 502. O espírito protetor consegue trazer ao bom caminho seu protegido lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando ver bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Um bom professor vai sempre sentir-se feliz quando seu aluno se deslancha, cresce e aprende. Agora, tem professor que fica com inveja, fica triste. Então depende. Lógico que se tratando de protetor, esperamos que não tenha um protetor que tenha inveja e ficar triste porque o outro está crescendo, está progredindo.
Quem faz isso são os chamados obsessores. Então nós temos que ter a educação íntima de procurarmos crescer para Deus e nos aprimorar perante as leis de Deus. É porque, na verdade, os espíritos que protegem, eles já têm um certo desprendimento. Então, eles não se preocupam com essas coisas de recompensa. Mas aqui ele está colocando que para ele é um mérito. Se o espírito me protege, aí eu gosto de beber, gosto de ir para festa, gosto de fazer isso, fazer aquilo. Ele me protege, começa a me intuir para ir fazer a campanha do quilo, para ir servir um sopão. À medida que ele me tira daquele ambiente lá e me coloca para a sopa, para a campanha do quilo, ele está me dando uma oportunidade de me melhorar e ele conseguiu uma vitória de me tirar do caminho que eu estava e botar no outro que precisa de estar. Certo? Então isso é um mérito, é um momento que ele tem de alegria, de prazer, de satisfação, que, conforme ele fala assim, passou a felicidade. Da mesma forma, um espírito vem para proteger uma pessoa que ele tinha que terminar o 2º grau razoável. Aí ele termina o 2º grau e passa no vestibular. Lógico que vai contar para o espírito como um mérito. E se a pessoa fizer um bom curso profissionalizante e for um bom profissional, vai contar mais ainda para ele. Letra A. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. O esforço que o espírito faz tem um ponto de equilíbrio, aquela linha tênue que marca a sua vitória ou a sua derrota. Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Às vezes a gente reclama dos nossos pais. Eu tenho essas doenças hereditárias aqui porque meu pai adquiriu isso. Aí o protetor fala assim, pois é, mas você protegia ele, por que você não amparou para ele não ir para esses caminhos para adquirir essas doenças? Por que você não intuiu a ele procurar um tratamento adequado para essas doenças? Aí a gente vai entender que a ação dos espíritos protetores ele é muito relativa, ela tem limites. Então nós temos nossos pais e durante o período que nós estávamos no plano espiritual, nós fazíamos parte da equipe que protegia nossos pais. Os caminhos que eles passaram têm uma parcela de contribuição nossa. Entenderam? Então, esse mecanismo, ele é muito sutil. Não tem como o espírito chegar e falar assim, você vai passar por esse caminho aqui, não é por aquele lá. Isso é quase impossível. A menos que a pessoa seja um médium vidente e ele chegar e materializar e falar assim, vai por aqui porque lá não é perigoso demais. Que se for só na base da intuição, a pessoa fala assim, acho que eu estou pensando besteira demais hoje. Aí que eu falei, não estava não. No Jesus no Lar tem um rapaz que ele vai fazendo uma caminhada, escurece, ele tinha que atravessar uma pinguela, aí aparece um monte de abelha, aí ele volta e vai acontecendo um monte de coisa, e ele chega no final e ele dorme numa toca bem fria, bem estranha. Quando ele vai fazer o caminho de volta para o caminho que ele tinha que ir no dia seguinte, que ele passou da entrada que ele tinha que entrar, aí cada lugar tinha acontecido uma desgraça bem maior do que aquela que aconteceria se ele ficasse... O atraso da viagem dele, a caminhada que ele fez, indo pelo caminho, entre aspas, errado, e passar a noite num local bem frio, bem desprotegido, foi muito melhor do que as outras oportunidades que ele teve, aparecer alguma coisa para que ele não entrasse naquela situação. Vale a pena ler o livro Jesus no Lar para a gente entender essa mensagem, a grandeza dela, das sutilezas que existem na nossa vida para a gente saber ler e esquivar daquela situação. Questão 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compunge-no os erros do seu protegido, a quem lastimam. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se fez hoje, amanhã se fará. Há remédio para o mal.
Se um filho está indo pelo mau caminho, está indo pelo caminho errado, também há um remédio para ele. De repente pode ser uma cadeia, um acidente. E nós não vamos gostar do mesmo jeito, nós queremos tudo da melhor forma possível. E colocar isso na cabeça do jovem dá um trabalho relativo. Olha, isso é perigoso, isso tem riscos. Aí ele vai lá no videogame, vai jogar, a morte não termina. Não existe uma morte ali, você perdeu o jogo, mas você começa o jogo de novo depois de ser explodido. E assim eles vão achando que o mundo é de fantasia. E não é. Tudo nessa vida aqui nós temos que parar para pensar muito. Principalmente na hora de passarmos informações para os jovens, colocar alguns dados para eles, eles têm que refletir na forma que eles se conduzem na vida. Como eles se conduzem na vida. No caso, o espírito protetor, ele não tem a angústia como nós temos aqui na Terra, porque ele tem um prisma mais espiritual. Exato, ele está enxergando pelo lado do espírito, lado espiritual. Você perdeu, você vai conquistar de novo. Mas no momento que nós estamos passando, que as dificuldades para reencarnar ficam maiores, eles não devem ficar bem, lastimar bastante mesmo a oportunidade perdida. Porque uma oportunidade perdida hoje, dificilmente você terá outra oportunidade igual na Terra, ou até mesmo inferior àquela. Ficar na Terra hoje significa que na sua encarnação você tem que cumprir pelo menos 30% o número didático, né, da sua proposta de melhoria, de fazer alguma coisa de útil. Questão 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? E essa resposta é interessante, porque a partir do momento que 95% dos espíritos que estão na Terra não são da Terra, e aí a gente vai reencarnar, vem um espírito de outro planeta, isso é uma suposição, vem um espírito de outro planeta para cá, e ele tem como missão proteger alguém. A primeira missão dele, você vai proteger essa pessoa aqui para intuí-la para o progresso, para a melhoria íntima, para a sua autoespiritualização. Como que a gente vai saber o nome? Lógico que isso aqui é uma forma didática que a gente achou para explicar para vocês. E da mesma forma, a pessoa reencarna aqui no mundo ocidental, ele precisa ter bastante equilíbrio, aí vem um chinês para protegê-lo. Aquela serenidade. Dedica algumas horas no dia na meditação, alimentação bem frugal. Então, ele vai ter que aprender a ter mais equilíbrio, ser mais centrado. Ou, às vezes, é um indiano que protege. Tem muitas pessoas que têm como protetor indiano. Mas você tem a obrigação de se cristianizar. Letra A. Como então podemos invocar se o não conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes. Ou dê um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigistes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, se você achar que você tem que ter um protetor, a proteção de um santo, haja primeiro santamente e invoque-o, que ele vai mandar um representante. Ele não vai poder vir, mas vai mandar um representante se você o merecer. Se você estiver fazendo jus àquela proteção. Ou, de todas as formas, a partir do momento que você faz a oração e pede a proteção, eles sempre nos atendem com um espírito de grau de evolução na proporção que nós temos. Eles não vão mandar um santo para nos proteger se a gente só quer fazer aquilo que não é condizente com o Evangelho. Então vem um para dar uma amenizada na situação, vem outro para dar outra amenizada, e assim vai levando para que a gente possa tomar consciência dos nossos atos e entrar no caminho do bem. E há pessoas que às vezes eles têm um sonho e muda tudo na vida deles. Questão 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos, aos que de tais nomes usaram na terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. É o que a gente já explicou antes. Ele não pode vir, ele
delega essa função a alguém inferior a ele, compatível com o nosso processo vibratório, ou, muitas das vezes, eles têm tantas atribuições que já tem uma equipe de espíritos designados para os secundarem, os ajudarem. Assim como na Terra, um dirigente de uma casa espírita enorme, que tem lá 5.000 frequentadores, ele não pode estar fazendo todas as atividades da casa ao mesmo tempo. Então tem uma pessoa responsável pela campanha do quilo, outro responsável pela evangelização infantil, e assim o responsável pela evangelização infantil vai ter lá um grupo de evangelizadores para todas as faixas de idade necessárias. E assim eles vão montando as equipes e quem coordena? O dirigente. No mundo espiritual também tem aqueles espíritos que coordenam trabalhadores. No caso, a Meimei é normalmente considerada a mentora da evangelização infantil. Ela vai estar em todas as evangelizações infantil. Ela vai ter espíritos simpáticos que ali, em nome dela, agem em boa sintonia com ela e, quando necessário, ela vai. Para a gente poder entender como se dá essa questão de fazer a evocação de um nome. Você fez a evocação de um nome, mas pensando no seu protetor. Ainda tem isso. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome. Então, em determinadas situações, a pessoa não pode ir, manda alguém que vá no lugar dele tomar a atitude que é necessário tomar aquela postura que é necessário tomar, agir como eles pedem para que seja feita aquela tarefa. Questão 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnares. Então, o normal é que você tenha conhecido aquele espírito antes de encarnar e ele vai ficar te acompanhando, conversa com você durante o sono, te intui durante o dia e te recebe após o desenlace do corpo físico. E às vezes participa de todos os trâmites da reencarnação e os trâmites da remorrer. Você já morreu várias vezes, então você está remorrendo também. Isso é um trocadilho para a gente quebrar esse negócio de morte. Todo mundo morre, então vamos pensar na morte de uma forma mais leve e esperar que ela venha só no momento certo. Questão 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedido por Deus. O pai que protege o seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, a questão para proteger tem que ter algumas características a mais, tem que ter algumas possibilidades a mais. E aí ele vai ser assistido por um espírito mais elevado. Conforme a gente disse antes, tem aquela árvore que é tipo um cacho de uva. Tem aquele que está lá no topo, coordenando uma equipe, depois mais 2, mais 3, mais 6, e vai formando aquela pirâmide de espíritos, todos ligados a um, e as outras subdivisões abaixo. Assim como na empresa. Questão 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. A gente pensa assim, fulano era tão bonzinho, fazia tanta tarefa, agora desencarnou, ele vai virar mentor. A fulano era bonzinho, fazia campanha do quilo, fazia tarefa X, Y, aquilo que a gente via. Mas os espíritos veem outras coisas. E aí ele tem que chegar lá no plano espiritual, passar por um processo de readaptação, de reaprendizado e outros tratamentos inerentes à sua condição para que depois ele possa vir nos ajudar. Então, quando se fala em vida espiritual, nós estamos falando numa caixinha de surpresa,
Nós estamos falando em um conjunto de possibilidades que transcendem ao entendimento comum de todos nós que estamos aqui encarnados. E também isso depende de uma porção de condições que o espírito ofereça, certo? Porque supomos que o espírito desencarnado, ele seja alguém que mimou muito aquele espírito antes. Talvez ele não tenha condição de protegê-lo. Por isso que ele disse antes, para proteger tem que ter um grau a mais, ou algumas virtudes a mais, não é simplesmente ser o pai. Tem que ter um conjunto de virtudes e qualidades. Que se ele mimou demais e deixou com fazer algumas coisas, ele não vai nem ter condições de proteger, não vai nem poder proteger, porque ele vai tentar agir do mesmo jeito. Por isso que é bom, gente, a gente estudar as obras básicas e depois a série André Luiz. Porque quando a gente estuda as obras básicas, a gente tem uma ideia do mundo espiritual. E o André Luiz, ele dá a descrição do mundo espiritual e vai colocando para a gente os esclarecimentos segundo aquilo que a doutrina espírita trouxe para nós. E aqui na Terra nós somos crianças espirituais, nós sabemos muito pouco das coisas espirituais reais. Mas a gente vai tendo uns vislumbres. Quando as pessoas falam, mas a doutrina espírita não ensinou tudo, e nem Kardec disse que ia fechar os assuntos. Ele deu uma base para que a gente, ao desencarnar, sofra menos. E estar aqui na Terra, trabalhe por conquistar melhor espaço no mundo espiritual. Sermos melhores na próxima encarnação. Questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E, assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso dos espíritos familiar guarda a relação com o espírito protegido. Então, cada espírito, de acordo com a sua missão, ele vai ter a sua proteção. E dependendo de onde ele está, quem ele foi, qual etapa que ele vai ter que vencer aqui na Terra, tudo vai interferir para o tipo de proteção que ele vai ter. E isso é extremamente importante, porque se uma pessoa foi uma autoridade de um país, cometeu muitos erros, mas também teve quem o apoiou, ele reencarna, quem o apoiou vem proteger. E quem queria cortar o pescoço dele, vem de novo querendo cortar o pescoço dele e torna-se uma guerra em torno dele o tempo todo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realiza, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Então, se nós temos um espírito que vela por nós, ao desencarnarmos, nós vamos proteger alguém. E à medida que esse alguém que nós estamos protegendo vai crescendo, lógico, se nós tivermos condições, vai crescendo, nós também vamos angariando os chamados bônus horas, os créditos, né, da evolução daquele nosso protegido, e ele também ganha, o nosso protetor ganha de nós termos conseguido os nossos feitos. Então sempre vai ter um envolvimento de proteção enorme. Os espíritos não ficam lá, oh, Deus, não. Cada um tem a sua ocupação, cada um tem seu trabalho. Infelizmente, a maioria ficam sem saber o que fazer, vai tentar fazer mal aos outros. A grande maioria dos espíritos que estão na Terra. Mas aqueles que já despertaram para a necessidade evolutiva, para a necessidade de evoluir, eles começam a agir em prol do semelhante. Se nós temos, no mundo espiritual, muito mais espírito querendo fazer bagunça do que ajudar, logicamente que na Terra também vai estar assim. Até que um dia a gente consiga tomar posturas que nos façam crescer e nos aprimorar mais perante a justiça divina. Questão 510.
Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que podem desempenhar até o fim. A resposta, a pergunta e a resposta, né? A pessoa está protegendo um filho. Ele reencarna. Vai parar de proteger? Vai deixar de proteger? Ou vai continuar protegendo? E aí, durante o processo de desdobramento do sono, ele pode ir lá dar conselho para o filho, se ele tiver alguém que o assista. Fora isso, as coisas se complicam. Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, o outro lhe supre a falta. À medida que um está encarnado, ele e o outro, o desencarnado, está protegendo. A está encarnado, B está protegendo ele. Aí B tem que reencarnar, então B vai ter que ter a proteção de C e D vai proteger a A. Ou seja, vai ter que aparecer mais dois protetores, porque um reencarnou, ele vai precisar de proteção e o outro vai precisar de proteção. Então, reencarnou, não vai proteger mais. Agora, pode nascer perto, sendo um espírito de mais conquista, de mais equilíbrio, nascendo perto, vai ter sempre o laço de amizade, sempre a conversa gratificante. Então, é importante que a gente entenda como se dá o processo de proteção. Tem que ser o espírito desencarnado protegendo. Se o outro encarnou junto ou próximo à família para dar assistência, ele vai dar assistência dentro das medidas do possível, mas outro vai ser designado para proteger aquele que, no caso que a gente falou, A, né, que reencarnou, o protetor dele reencarnou, tem que vir outro para protegê-lo e outro para proteger o protetor que reencarnou. Entendeu? Certo? É porque no caso, se o espírito, ele como protetor, aí depois ele acaba que recebe a proposta de reencarnar e ele vai reencarnar, não tem como ele realizar duas missões ao mesmo tempo, que vai ser uma coisa complicada, vai sobrecarregá-lo. Como ele disse ali, a nossa existência aqui é muito material. Então não tem como a gente sair do corpo para ficar protegendo. Pode ser que venha próximo para ser amigo, para ajudar de alguma forma, de alguma forma indireta, mas não diretamente como um espírito protetor. Dando uma sustentação por ele ser um espírito que tem mais facilidade de lidar com as situações da vida. A gente vê muito disso, aqueles amigos que o espírito reencarna e depois de certo tempo aquelas pessoas se encontram, se tornam grandes amigos e a partir daquela amizade eles vão caminhando juntos, fazendo sempre algum trabalho útil junto, de um proteger o outro. Assim também como tem aqueles que quando se encontram, né, vão para caminhos totalmente perigosos. Como o caso do amigo do Divaldo. Mas ali no caso eles são mais ou menos a mesma idade, né? Então a idade deles era pouco diferente. O Nilson, mas o Divaldo, eles se encontraram, mas já praticamente com a mesma idade, né? O caso de um vir para bem depois do outro vir. Sim. Questão 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há, então, luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Todos nós temos essa luta íntima.
Mesmo que os maus espíritos não tenham muito acesso a nós, eles estão sempre à espreita para tentar criar algum problema, tentar criar alguma situação de risco para nos colocar em alguma situação perigosa. Portanto, faz necessário que nós tenhamos a disciplina condizente com as ações que nós tenhamos que nós tenhamos que tomar. A disciplina na nossa vida, no nosso dia a dia da vida, é de fundamental importância para construirmos a nossa segurança íntima. E à medida que vai aprofundando as nossas responsabilidades, à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais nós temos que saber nos vigiar, nos policiar, para garantirmos a nossa sintonia com os bons. É nós que temos que criar o campo para sintonizar com os bons. E assim também como é nós que criamos o campo para sintonizar com o mal. É importante entender isso para que a gente se esforce para fazer o bem, que na medida que a gente se esforça, eles nos ajudam. Questão 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Estamos na Terra, estamos sob a influência de espíritos constantemente, tem os que nos assistem para fazer o bem, tem os que nos assistem para fazer o mal. Se você trabalha no laboratório, se você acha que vai manipular as microvidas, você tem que ter muito cuidado, porque vai chegar ali espíritos que podem fazer você manipular algum vírus, alguma bactéria que vai fazer muito mal para as pessoas. E você será responsabilizado. Por outro lado, você pode também estar num laboratório e entender que a energia emanente daquele próprio ser pode fazer com que ele se afaste de alguns corpos, que é o caso dos nosódios, da homeopatia. Então, a forma com que você usa o seu saber, o seu conhecimento, vai definir o seu futuro, o seu destino. É necessário, então, trabalharmos intimamente para construirmos um mundo melhor para cada um de nós. E essa questão de proteção, ela está intimamente relacionada também com a tarefa que o Espírito vem realizar aqui na Terra. Ou seja, se você estiver trabalhando bastante no bem, você necessariamente vai ter que ter mais proteção? Lógico. Num dos livros da Patrícia, daquela série Violeta na Janela, eles vão visitar o Vaticano e, para proteger o Papa, que na época era o João Paulo II, tinha 10.000 espíritos. Querendo ou não os católicos acreditarem que os espíritos estão em volta da gente, em volta deles tem muitos espíritos. E a função dele, do Papa, era uma função importante, porque 1/3 da população da Terra segue os seus exemplos, segue aquilo que ele fala. Opa. Há um detalhe importante. Todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam e também aqueles que sempre antipatizam com ele. Então, são espíritos. Ele não disse 1, 2 ou 3 ou 1000. Depende. Quem você foi? O que você fez? E o que você está fazendo agora, né? Quem você foi, quem você fez, define se você tem simpatizantes ou antipatizantes. O que você faz agora vai definir com quem você está sintonizando. Com os bons ou com os maus. Porque a pessoa pode ter sido muito mal no passado, uma pessoa muito má. Mas, nessa encarnação, ele está dedicando a fazer o bem, está com o objetivo de fazer o bem, está lutando pelo bem. Ele vai ter sempre os simpatizantes do bem. E muitos que o queriam mal ou vê-lo fazendo bem, com resolução mesmo no bem, passam a auxiliá-lo, passam a caminhar com ele. Essa aqui. Questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro. Desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, já citei um exemplo: o rapaz passa na rua e olha para uma jovem e fala assim: olha essa jovem tão bonita, eu queria
reticências. Dependendo do que ele pensar nessa reticência, algum espírito vai acompanhá-lo. Pode fazer ele se rastejar perto daquela pessoa, ou ficar com ela na cabeça por meses ou anos, porque ambos têm o mesmo ideal daquele momento. E para o espírito, o tempo é o agora. Ele não pensa ontem, amanhã, depois, 6 meses. Ele fica fixo naquele tempo. Para que você se livre da influência daquele espírito, aí você tem o passe, a caridade, a oração. E como algumas pessoas não têm esse hábito, dá um pouco de trabalho para os protetores. Então, a questão da simpatia pelo pensamento é bem complicado. Nós temos que ficar muito vigilante mesmo com relação a isso. Ainda bem que os espíritos, enquanto vê que não vai conseguir aquilo, a grande maioria vai embora, continuando as ações deles no bem ou no mal. Mas por isso que Jesus disse, quem olhar para uma pessoa com mau pensamento para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Tenhamos, então, os bons sentimentos e principalmente o sentimento cristão em cada uma das nossas ações. Letra A. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Já citamos exemplos, então, de acordo com... às vezes a pessoa não é má, simplesmente teve um pensamento por indisciplina mental que a maioria das pessoas tem. Adquire certas companhias. Você fala uma frase no meio de uma multidão, e aquela frase foi agradável a determinados espíritos, eles te acompanham. Então, cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque você está atraindo aquelas situações para você. Então vou pensar somente em ficar rico, somente em me dar bem. Você vai atrair espíritos assim, que não são bons. São simplesmente espíritos ambiciosos, de mau caráter, que querem alguém que pensa assim para eles saírem influenciando. O equilíbrio, o bom senso e o respeito é fundamental em todas as nossas ações. E os sentimentos também, que a gente tem que trabalhá-los. Constantemente. Os sentimentos vão gerar os pensamentos. Evangelize seus sentimentos. Questão 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. E aí pode ser um espírito que você não conviveu com ele nessa vida. Mas de acordo com o seu perfil de trabalho no bem, aquele espírito aceitou trabalhar na proteção da sua casa, da sua família, e ali ele fica. Desde que você tenha ações edificantes. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoou ao homem, pode-se deduzir o seguinte. O espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tenha por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, protetor, anjo de guarda, bom gênio, são sinônimos, é o mesmo espírito. Normalmente, esses espíritos são bem superiores e não são aqueles que vão ficar andando perto da gente, não. Quando eles precisam de dar conselho, dão algum puxão de orelha, que normalmente é puxão de orelha, manda você subir. Alguém vem, te pega e te leva nas instâncias superiores onde eles estão. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém muitas das vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. A forma de atuar, como eles vão atuar para modificar o seu destino, mudar o caminho que você vai dar à sua vida, vai depender da autorização superior. Os espíritos simpáticos
são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimento, tanto para o bem quanto para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Esses são os que mais são atendidos nas reuniões de desobsessão. Ele simpatiza por um fato, por uma situação, por uma fala e te acompanha por um tempo. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. E mesma forma, você pode ouvir e continuar andando para frente. Observe um cão. O dono chama-lhe pelo nome, ele atende. Você chama pelo nome, ele não atende. Então, da mesma forma, embora seja uma comparação meio grosseira, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o espírito mau te chamou, haja como um cão que o outra pessoa está chamando-lhe pelo nome. Não dê atenção. E siga em frente, siga a sua vida, siga o seu caminho. E aí você vai treinar a dar ouvido sempre ao bom, que se você parar para ouvir os maus, eles vão começar a falar todos eles na sua cabeça ao mesmo tempo. Então você tem que fechar os ouvidos para eles. Não lhes dar atenção. Procurar sempre seguir o caminho do bem, procurar fazer leituras edificantes para você se fortalecer, e assim você estará sempre caminhando, sempre progredindo. E no caso, orar por eles também, né? A oração é um santo remédio. Mas nem sempre a oração vai fazer o efeito imediato. Ah, sim. Depende muito de quem está fazendo oração, de como está fazendo oração. É um conjunto de fatores que envolvem. Que tem pessoas, só dele falar assim, ai meu Deus, já provocam a revolução em torno dele. E outros podem fazer 10 Pai Nosso que as coisas continuam travando. Depende de uma série de fatores. Questão 515. O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá, no sentido do mal, são maus espíritos. De que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. E aí é um detalhe muito interessante e muito importante. Tem uma filosofia japonesa que ela fala que determinadas pessoas entram na nossa vida, começam a dar coisa errada, se afasta. Não é que você tem que ficar inimigo da pessoa, se afasta. Então tem determinadas pessoas que a gente tem que se afastar delas, enquanto outras, só da gente passar e cumprimentar de longe, a gente já se sente bem. Nós temos 2 pessoas, uma já faleceu, mas se essa pessoa me tratasse bem, eu tinha que botar a barba de molho porque alguma coisa ia acontecer naquela semana de ruim. E uma outra pessoa, conhecida nossa, se essa pessoa ligasse, já começava a acontecer coisas das piores, mais esquisitas possíveis. Então, tem certas situações e determinadas pessoas que nós temos que evitar. Nós não sabemos que tipo de interação energética que existe, a gente tem que evitar. Não é ficar inimigo, é evitar. Simplesmente. Não é que a pessoa nos leva para o mal, mas a interação energética entre nós e aquela pessoa traz consequências desagradáveis. E às vezes a gente não vai ter força de mudar isso, a gente tem que se afastar mesmo. Não consigo explicar porquê, mas existe. Assim como existe aquelas que, quando a gente cumprimenta, a gente encontra, a gente pensa naquelas pessoas, naturalmente as coisas boas começam a acontecer, as coisas começam a fluir. Questão 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é
encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, a pessoa está aqui caminhando na vida, está sendo bem protegida por certos espíritos, eles reencarnam, vai levar pelo menos uns 2 anos para que eles estejam em condições de estar próximo da gente. Que o período da gestação, depois a vida infantil. Então, ou seja, para estarem perto de nós, existe um conjunto de fatores que tem que ser bem medidos para a gente fazer essa afirmação. Mas, logicamente, que existem. Normalmente já está programado antes, já criou-se o vínculo de amizade, vão encarnar e vão continuar amigos. E o inverso também existe. Os obsessores também reencarnam e nos encontramos ao longo da vida, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, e vamos criando todos os problemas, todos os embaraços para o mal ou para o bem, de acordo com as nossas tendências. Questão 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Se ele protege o orgulho da raça, ele não é bom. Se ele cria sentimento de racismo, ele não é bom. Então nós temos que prestar atenção. Existem os mentores da família e, logicamente, que ele tem aqueles outros, conforme já explicamos anteriormente, o cacho de uva. Então tem um lá que é o mentor da família e os mentores das pessoas individuais ali dentro do contexto. Isso é muito mais comum do que se imagina. E se tem a tendência ao racismo, são espíritos inferiores que ainda não se depuraram e às vezes até mesmo maus. Por mais que a pessoa seja boazinha, mas a pessoa ser boazinha não é ser boa, até porque Jesus disse que bom só é Deus. Questão 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Olha que interessante. Nós temos, então, quando as pessoas reencarnam, e todas as reuniões que nós vamos fazer, seja ela qual for, espíritos que gostam daquele assunto que estão ali. Você está na reunião de trabalho. O objetivo daquelas pessoas é melhorar a empresa, é garantir o emprego de várias famílias. O que vai acontecer? Os protetores dessas famílias vão estar ali vibrando para proteger o ambiente para que espíritos perversos não tenham facilidade de acesso. Mas as pessoas estão ali para defender um projeto importante, mas estão de brincadeirinha, estão de piadinha, estão de jogando chaveco daqui, chaveco dali, quebrando a harmonia do ambiente, problemas acontecem. Então nós temos que ficar muito atentos, muito vigilantes para nos proteger de nós mesmos. De nós mesmos. E somente a gente abrindo campo de percepção para os espíritos maus, eles poderão entrar, eles poderão ter acesso. Todas as cidades, todas as famílias, todas as empresas são assistidas por espíritos inerente à necessidade evolutiva daquele grupo. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Certa vez uma pessoa estava comentando comigo que ela foi numa reunião espírita,
mas não era um espiritismo kardecista, era uma reunião de Umbanda. E a pessoa chegou, sentou numa das cadeiras que tinha ali, próximo às pessoas, fazendo aquela cantiga de roda para poder incorporar, e ninguém incorporava. Aí o dirigente do centro ficou observando, chegou até ele e pediu que ele se sentasse bem mais afastado. E pediu uma jovem que fosse lá conversar com a pessoa, dar atenção para ele, mostrar a casa, falar sobre a casa. E falou, se você quiser vir outras vezes, você tem que vir de sapato, calça e camisa brancos. Tem que comprar na loja tal, da marca tal. Quando ele foi olhar na loja tal, a marca tal, era muito cara as roupas. Então a pessoa usou de uma psicologia, beleza, ele não vai vir mais. E por quê? A presença dele perto da roda, as pessoas não incorporavam. Aí quando ele se afastou, foi se afastando, e a pessoa foi levando, sempre fazendo com que ele se afastasse mais ainda daquele centro onde as pessoas iriam receber as incorporações, alguns receberam, outros não. Então, essas interferências estão lá no livro dos médiuns. A mesma coisa nas reuniões. Tem determinadas pessoas que chegam, eles se impõem, eles chegam. Ao chegarem, cria-se um campo magnético de proteção. Enquanto outros, eles chegaram, que rompe certos campos de proteção, vamos dizer assim. Por isso, todos nós temos responsabilidades. Questão 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção. Então, cidades, sociedades, nações têm seus protetores. Talvez o Brasil seja o único país do mundo que saiba o nome do seu protetor. Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes que os outros têm, a gente não sabe. Então, para nós espíritas, nós temos a informação de que o anjo Ismael é o protetor do Brasil. E todos os países vão ter a sua proteção. Tem lá, alguns países são dirigidos por equipes, por um grupo de espíritos, tem um conselho, e assim vai, de acordo com a cultura, com as origens desses povos, as necessidades evolutivas desses povos, eles têm lá as suas gerências. Precisam de uma direção superior. Então, países, cidades, as coletividades, todas elas têm alguém que direciona, tem quem gerencia. E quanto mais responsabilidade tiver aquele agrupamento, mais específica vai ser a sua proteção. Todos têm direito a essa proteção, todos vão recebendo a proteção para que possam caminhar na direção do aperfeiçoamento, da melhoria de si mesmos. No caso, essas proteções superiores são sempre relacionadas ao que aquela nação, aquela coletividade precisa para evoluir, para crescer e para desenvolver de maneira melhor? Sempre vai estar relacionado ao desenvolvimento ético e moral, primeiro, e também tecnológico. O Japão, por exemplo, que durante um bom tempo ele ficou na vanguarda do desenvolvimento tecnológico da Terra. Certamente que ali reencarnavam espíritos que tinham essa ideia tecnológica. Já teve uma época que foi a Alemanha, já teve uma época que foi os Estados Unidos, atualmente está sendo a Rússia e a China. Então vai mudando essa parte tecnológica. Agora a parte ética e moral, a maioria deles tem uma certa identidade. Ou em determinado momento perdem também essa identidade. A questão é, poucas pessoas compreendem a importância de se elevarem espiritualmente. E isso é uma coisa complicada para todos que estão na Terra. Questão 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividade, quer de indivíduos. E interessante que ele fala aqui atrás, individualidades coletivas.
O que ele quer dizer com individualidades coletivas? Um país é uma individualidade, um país. Ao mesmo tempo é coletivo porque dentro dele tem várias etnias, ainda mais o Brasil, que é um país multirracial. Então aqui tem várias etnias, várias raças, várias culturas, vários objetivos, certo? Então vamos lá. Sendo tudo relativo, existe dentro de determinados países pessoas reencarnadas muito evoluídas. E também dentro desses países, pessoas encarnadas muito complicadas. Assim como nós tivemos um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, também tivemos pessoas, certo? Envolvidas com crimes, tomando ações e atitudes extremamente complexas. Então, tudo na nossa vida vai depender das ações de um e de todos. Um país depende das ações de um, que são os seus dirigentes, e de todos, que é a massa coletiva de ideias imanentes que tem ali. E a proteção, de repente, lá no meio, por exemplo, Chico Xavier, certamente tinha proteção superior a qualquer um dos brasileiros que estivesse aqui, encarnado ou não. Assim como os dirigentes têm a proteção que lhes for inerente, e o país tem a proteção superior de todos. Tem o espírito superior que gerencia todo o país, certo? Ou seja, todos nós temos a nossa proteção, o país tem a sua proteção, os dirigentes do país têm a proteção inerente a eles, e dentro do país vai ter pessoas que têm espírito mais evoluídos protegendo, menos evoluídos protegendo, em todos os escalões da sociedade. Questão 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Então, não é que tem um artista e vai ter um espírito protegendo ele. Tem, mas dentro da possibilidade ética e moral daquele artista. Logicamente que os artistas vão ter uma proteção de grupos de espíritos que gerenciam a cultura do país. Mas não quer dizer que todos vão estar 100% assessorados por espíritos bons, evoluídos. Vejamos. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Não adianta nós querermos ser uma sumidade, porque não somos. Então nós temos que nos aperfeiçoar e nos aprimorar e procurarmos nos elevar para garantirmos certas proteções. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tudo que a gente comentou, ele fez uma síntese aqui para nós. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essa coletividade pela identidade dos gostos e das ideias. Só vai vir para o Brasil quem está a fim de pagar a conta espiritual. Quem está a fim de gozar a vida, aqui não vai ser um bom lugar. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Preste atenção, sentimentos dominantes entre os elementos que o compõem. O Brasil, por exemplo, tem muita briga interna. É um dos países que mais mata no mundo. Nosso conflito está voltado para dentro de nós e dentro do país. Tem outros países que são os que mais matam fora dele. O conflito está para fora. Em termos de evolução, quem está com conflito íntimo
está melhor com quem está procurando criar conflito com os outros. Então, todos os processos que nós temos de evolução, todo o processo que nós temos de crescimento, leva-nos a estar conquistando e buscando caminhos que nos conduzem a Deus, que nos conduzem à perfeição. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos. E interessante, os países que têm as leis mais rígidas contra os crimes, é onde tem os criminosos mais perigosos. Paradoxal, né? Por quê? Porque eles precisam passar pela corrigenda. Lá, eles cometem os crimes, são pegos, são presos. Vão ter que passar um período de reflexão na cadeia. Certo? Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada a essas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. E aí nós temos que olhar de cima. Já viu a história daquele netinho que ficava vendo a avó bordar, ele olhava por baixo, o desenho era muito feio. Enquanto a avó terminava de bordar, botava na mesa e falava, agora olha por cima. E assim é Deus, Deus olha por cima. Então, muitas das coisas que acontecem, principalmente no Brasil, a gente fala, um absurdo. Aí os espíritos falam assim, graças a Deus foi só isso. Se vocês lerem no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver que, durante o período colonial, os acordos que foram feitos de comércio com a Inglaterra era para proteger o Brasil de ser invadido. Já que Portugal gerenciava muito bem o Brasil e fazia um comércio altamente favorável à Inglaterra, ela ajudava Portugal a defender o Brasil incondicionalmente. Então, aquilo que a gente fala, olha que absurdo que os portugueses fizeram. A espiritualidade assim, graças a Deus que os portugueses fizeram desse jeito. Porque não tinha como Portugal montar toda uma esquadra, toda uma força armada para defender o Brasil sem a ajuda da Inglaterra. E até era perigoso se fizesse isso. Poderia criar outras asinhas por aí. Então, deixou-se que a Inglaterra dominasse do jeito dela, sempre diplomaticamente, agindo aqui e ali, levando vantagem no comércio, e a espiritualidade falando, graças a Deus, está mantendo a integridade nacional. Então, tenhamos cuidado na hora de fazer os nossos julgamentos para não ficarmos fazendo julgamentos de cabeça para baixo, segundo o nosso ponto de vista. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Somos resultado do que pensamos, somos resultados do que atraímos para nós. Tudo acontece de acordo com um conjunto de fatores que nós carregamos intimamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que carrega intimamente, tem o livro Conteúdos Transcendentes, que mostra-nos como nós atraímos certas coisas pela nossa culpa. E tem lá o depoimento de alguns espíritos que tomaram ações enérgicas, corretas na época, mas muito enérgicas. E depois entraram no processo de culpa, tiveram que reparar os erros de outras formas. E outros, em um ato de elevação de sentimentos, criaram uma lei que flexibilizou, por exemplo, o acesso das pessoas à religião. Ele recebeu um benefício enorme. Todos, do ponto de vista espiritual, porque a religião é extremamente importante para a evolução dos espíritos. E se eles tinham o direito a ter uma religião cerceada, a partir daquele momento ficou livre, então eles puderam, aquele espírito que assinou a lei flexibilizando o acesso à religião, ele teve um grande benefício espiritual. Então, muitas das vezes nós vamos ver e fazer o julgamento segundo a nossa ótica. E quando vamos descobrindo, com o passar do tempo, a nossa ótica está errada. Portanto, as guerras são julgadas por espíritos superiores. Como disse nosso mentor,
Criminoso de guerra é julgado pelo Ministério da União Divina. Nós só cumprimos a folha de serviço que eles passam para nós. Certo? Vamos entender isso aí para não fazermos julgamentos fora de propósito. No caso, cada nação, então, tem um grupo de espíritos correspondente também para proteger aquela nação, de acordo com os costumes, com o comportamento de cada povo. Conforme ele disse, os espíritos que estão dentro daquele país, eles têm uma afinidade comum. Então, eles têm os espíritos que protegem a eles e que protegem a nação. A gente vê, mas um país X, a mulher não tem direito a nada. Podemos filosofar? Não podemos afirmar, mas filosoficamente podemos dizer que essas mulheres que lá não têm direito a nada eram as mulheres rebeldes do mundo ocidental, ou homens extremamente tiranos do mundo ocidental. Reencarne lá como mulher e vai ter que seguir a cartilha, senão toma chibatada. É um processo de educação do espírito. Olha, mas isso é um absurdo. Então vai lá e fala para Deus, Deus, isso aí é um absurdo, não concordo não. Você vai fazer isso? Você não vai. Então, se Deus tem toda a onisciência, onipresença e sabedoria, ele criou condições para educar os espíritos no local mais apropriado. O nosso país é aqueles que precisam pagar as contas. E aqui, você pensa que está ficando rico, no dia para a noite o governo muda o sistema, e aí você vê que você está num caminho, no outro caminho. Isso sempre aconteceu nos últimos 100 anos foi assim. Aí você pensa que você vai todo o programa que você fez ali para você, para sua família, vai tudo embora. Eu conheci uma vez uma pessoa que ele era muito rico, mas muito rico mesmo. E um dia alguém chegou para ele e deu um conselho, falou, vende esse negócio, bota seu dinheiro a juro. E não é que ele fez? O governo cortou o zero do dinheiro, ele ficou praticamente sem nada. Ficou pobre. Não pobrezinho, mas aquele dinheiro que ele tinha já não era mais aquele dinheiro. Só um exemplo, certo? Então, existem muitas situações no Brasil, a gente citou essa questão financeira, porque nós temos altos e baixos dentro da economia brasileira todo instante. E tem países que são estáveis. Você chegou, você tem um padrão de vida do início ao fim, dentro desse exemplo, certo? Então, a gente vem aqui para pagar a conta, mas não é pagar a conta com dinheiro, não. É nos adequar à justiça divina, para aprendermos principalmente a sermos humildes, sermos dóceis. O brasileiro, o pau está quebrando e fala assim, vamos rezar que melhora. Outros países não toleram isso. Então, isso é uma vantagem muito grande para nós. Dependendo do ponto de vista, do ponto de vista espírita é uma vantagem para nós, mas em algumas situações é uma desvantagem muito grande para nós. O que a gente sempre conta, com a sabedoria de Ismael, gerenciando os fatos para que no final tudo siga o programa do Cristo. Pode atrasar 10 anos, adiantar 5, mas vai chegar ao objetivo de sermos a pátria do Evangelho.